Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse quinto encontro do Medita com a Gente, cujo tema que a gente vai abordar hoje é a meditação na vida, como ela é. O objetivo hoje é mostrar como a meditação de fato interage com a gente no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, sim, eu vou meditar, vou ficar sentado ali no cantinho, e depois a vida muda porque eu fiquei sentado naquele cantinho. Bem, sim e não. Vai depender de como você vem desenvolvendo a sua prática de meditação. Porque mais do que ficar sentado, existe uma postura, né? Algumas recomendações que a gente precisa levar em conta para desenvolver a nossa prática. Caso contrário, a nossa prática pode se tornar muito difícil. Então, é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Mas antes de a gente entrar no nosso bate-papo, como sempre, a gente vai começar agora uma prática simples de entrada do nosso bate-papo, ok? Hoje é São João, já vim aqui no ritmo de São João, camisa quadriculada, né? Eu tenho uma certa resistência de usar camisa de listras nas imagens, em vídeos, porque ela fica gerando alguns padrões que geram confusão, né, na nossa visão. Mas como hoje é dia de São João, não poderia deixar de passar em branco esse momento, né? Todo mundo aí doido para dançar um São João, para ir para o meio da, como a gente chama aqui, da muvuca, né? No Ceará, o cearense gosta de chamar do meio da mundiça, se misturar com todo mundo, ficar lá, dançar um forró pé de serra, comer comidas típicas e, infelizmente, nós não vamos poder nesse momento, né? Então, como isso faz parte, também faz parte a gente aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Um dos princípios que a gente utiliza muito na prática meditativa, né? A aceitação, a abertura para aquilo que está acontecendo. Porque se a gente não consegue se relacionar com as coisas como ela é muito difícil a gente ter criatividade para mudar a postura diante daquilo que a gente tem dificuldade de aceitar. Então, vamos lá, convidando a todos agora para fazer uma pequena prática meditativa. Vamos sentar numa postura na qual mantenhamos a coluna ereta. Vamos fechar os olhos. Soltar as mãos, descansando-as sobre as pernas, ali próximo ao joelho. Se você estiver deitado, que deixe a sua coluna reta, as pernas podem ficar esticadas ou dobradas, se estiver sentindo algum desconforto na coluna. Então, convido-os a fechar os olhos, a realizar 3 respirações profundas. A partir de agora, eu convido a observar o movimento da sua respiração neste momento. O ar entra, seu corpo expande, o ar sai, seu corpo encolhe. Ficamos agora só com a observação desse fluxo natural de entrada e saída do nosso ar.
acompanhamos a entrada, aquela pequena pausa antes da exalação, a exalação do ar, a saída, aquela pequena pausa antes da inspiração, e ficamos com esse movimento. Pensamentos surgem, eles fazem parte de nós, o funcionamento natural da nossa mente. No funcionamento natural da nossa mente estão os nossos pensamentos. Nós não conseguimos controlar os pensamentos, eles simplesmente surgem. Então, quando você perceber que foi levado pelos pensamentos, observe a existência deles e gentilmente se despeça e retorne o foco da sua atenção para o movimento da entrada e da saída do ar neste momento. Voltamos agora a nossa atenção para o ambiente externo. Mantenhamos ainda os olhos fechados e tentamos observar e sentir o que está acontecendo externamente a nós. Algum barulho ao fundo, uma leve brisa, alguma sensação de calor ou frio. Este ambiente que sente através da sua audição, das suas sensações, na pele, o ar entrando e saindo, é a sua realidade, o local que habita neste momento.
Se algo deste ambiente o incomoda, agradeça. Que bom. Aquele barulho me incomoda. Observa esse incômodo que ele gera dentro de você. Você observar e perceber que essas perturbações ou incômodos externos geram dentro de você é mais importante do que o próprio incômodo. Te convido agora a realizar uma respiração profunda, exalando lentamente o ar. Ao terminar, lentamente comece a movimentar os dedos, o corpo. Aqui está o resultado principal. Olhos. E aí, tudo bem? Estão mais calmos agora? Para a gente começar o nosso bate-papo. Helena, seja bem-vinda. Socorro, Rodrigo, Virã, Deise, Tânia, Tereza, já falamos. Todos sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Então, gente, o papo hoje é reto e direto. A meditação na vida como ela é. Então, se a gente vai tratar de um tema de como ele é, fica difícil para mim ficar falando sozinho, porque vocês também têm dúvidas, têm algumas incertezas, não é assim? Então, o objetivo hoje é não só falar um pouco da minha prática, um pouco do que era meditação, e trabalhar também com essas dúvidas de vocês. Mas também vou estar trazendo aqui algumas dúvidas que são minhas e que eu tive, e óbvio que ainda tenho muitas, né? Porque isso nunca acaba. A vida da gente é sempre temos uma pulga atrás da orelha para tentar resolver. E a prática da meditação, como eu gosto sempre de falar, é processo de aprendizado contínuo, não para nunca, jamais. Porque eu gostaria de começar falando o seguinte, o aspecto da prática da meditação. Primeiro, a mente, onde tudo nasce na nossa vida. Se nós estamos caminhando na rua e levamos uma topada, uma coisa é a dor da topada. É a primeira dor. A segunda dor é o que a gente acrescenta a essa topada. Aquele sujeito que deixou aquela pedra, né? O dia que foi horrível, diz, dia infernal. Não é assim que a gente faz? Então, ao invés da gente aceitar a dor da topada, a gente briga com a dor da topada e ainda criamos outras dores, que são as dores acarretadas pela mente. Então, nosso estado de espírito está muito relacionado com como a gente conduz o nosso processo de pensamento, como a gente conduz as nossas ações. É por isso que, na prática da meditação, o primeiro objeto que a gente trabalha é a nossa mente. A função da prática é entender como funciona essa nossa mente. Eu gosto muito de trazer logo essa informação, logo no primeiro dia. Não tente controlar seus pensamentos, porque sua mente pensa por si mesma. Tudo bem. A gente consegue desenvolver um raciocínio, não conseguimos? Nesse momento,
o modo de pensar da mente tradicional, de ficar divagando, soltando, ele para, porque a gente chamou o modo de atenção, ele desenvolveu uma linha de pensamento. Quando você está concentrado, desenvolvendo uma atividade, a gente não consegue se distrair quando a gente está concentrado numa atividade. Vocês já perceberam isso? Só que quando a gente para de fazer aquela atividade, vem de novo as distrações. E aí, o que é que a gente faz? Quando a gente está fazendo uma atividade muito interessante, a gente está no presente, está focado naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente sai dessa atividade, ou a gente vai para o passado, ou a gente vai para o futuro. E aí esquece de tudo que está acontecendo, porque a vida acontece no aqui e agora. E aí vem aquela concepção de alguns amigos, na época que eu comecei a praticar, estava estudando, e eu também tinha essa dúvida, o pessoal dizia, não, esse negócio de meditar, viver no presente, que história é essa, cara? Eu tenho que pensar no passado, eu tenho que analisar o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado, para melhorar, e eu também tenho que pensar no futuro, eu tenho que imaginar o meu futuro. Não tem nenhuma incompatibilidade com a prática meditativa, pensar no passado, né? Rever aquilo que você fez, que foi bom ou que não foi. Ao mesmo tempo, almejar um futuro possível, melhor do que a gente está vivendo agora. Isso não tem nenhuma incompatibilidade. A questão está quando a vida da gente só gira em torno ou do passado ou do futuro. A meditação é uma prática que nos ensina a voltar para aquilo que a gente almeja. Como eu posso construir um futuro possível e melhor se eu não consigo subir as escadas que vão me levar ao topo desse futuro? O dia a dia é tão importante quanto algo que eu almejo. E mais ainda, pode acontecer de eu almejar algo e o presente me mostrar outras trilhas mais interessantes do que eu almejava. A vida é fluida. Ao mesmo tempo, eu estava aqui antes da pandemia, estávamos iniciando aqui a Monge Urbano, tínhamos acabado de lançar um curso presencial e veio a pandemia. Foi o que aconteceu, o curso presencial não aconteceu. Ao mesmo tempo, eu almejo ministrar o curso. Na verdade, até vou falar, tem um curso que a gente vai ministrar agora em julho. Só que essa barreira foi transformada numa oportunidade. Uma oportunidade de ter criado esse momento Medita com a gente, e a gente ter realizado um evento em nível nacional, até a Cristina participou, né, com mais de 15 palestras durante uma semana de diversos temas relacionados à prática da consciência plena ou mindfulness. Né? Então, a gente vai recriando. Nós sabemos onde queremos chegar, mas existe o presente. É aquilo onde a gente pode habitar, de fato, com a nossa intenção e a nossa energia. Os problemas psíquicos surgem naturalmente quando a gente não consegue se conectar com a realidade. É por isso que, por trás da prática, meditar é simples, né? Alguns autores dizem assim, meditar é simples, mas não é fácil. É simples porque basta você sentar numa postura que tenha um certo conforto, que também não te leve ao sono facilmente, que te deixe mais vigilante. E nessa postura você desenvolve a intenção, voltar para a respiração, que é o seu corpo, ou você pode voltar para os processos mentais, né? Aquilo que está passando na sua mente, ou também você pode voltar a sua intenção para o exterior. Porque quando a gente senta, eu tenho o meu corpo, a minha respiração, as minhas sensações, a minha emoção, a minha irritação também, não é assim? Eu posso estar sentado, posso estar com raiva, posso estar triste, posso estar alegre. Ao mesmo tempo, o meu ambiente aqui que eu estou olhando tem luzes, que eu preciso de iluminação para vocês me verem bem. Tem meus filhos que estão ali, como é que eu digo, tocando terror, fazendo uma barulhada danada, uma brincadeira, uma bagunça. E eu preciso, gente, faz silêncio. Eu tenho aqui do lado uma obra
né? Estão construindo um prédio, então isso gera barulhos, né? Então, está tudo isso acontecendo. Mas eu paro para voltar minha atenção para um desses aspectos. Ou seja, eu não consigo, com a meditação, abordar a minha vida como um todo. Eu sempre estou focando em um ponto de atenção. Dentro de casa, nas relações familiares, por exemplo, atualmente eu estou focando muito na minha intenção, a minha abertura e a minha aceitação para os comportamentos dos meus filhos, mesmo aqueles que me incomodam. Para isso, eu tenho que olhar para eles nessa perspectiva de não julgar, de deixar eles ser quem são. Porque a criança, de fato, ela está experimentando e eu tenho que dar liberdade para que ela cresça. E a liberdade para ela crescer não é a liberdade que eu tive quando eu era criança, quando eu estava na minha adolescência. A liberdade é diferente, porque ele é diferente de mim. Todas as pessoas são diferentes, embora estejamos muitas coisas em comum, somos diferentes, somos únicos, não é isso? Então, a gente precisa exercitar essa abertura para o outro. Então, aqui em casa, um dos meus focos hoje é essa prática de abertura em relação aos meus filhos. Tenho percebido que faz mais ou menos 2 meses que nem palmadinha eu estou dando mais. Às vezes dava um beliscãozinho, não é assim? Eu fui educado dessa forma. Seria medíocre eu dizer, não, você é o instrutor, professor de meditação do monge urbano e não faz isso, não é? Opa, peraí, então tem alguma coisa errada. Quem medita não dava uma palmadinha no filho, esse tipo de coisa, não se irrita, não briga, tudo mentira. Na verdade, o processo vai levando, da prática, vai lhe transformando a tua realidade para uma nova realidade, mas para isso você precisa deixar que outras informações aconteçam, outras histórias perpassem a sua vida. Então, esse treino da prática da meditação, né, é treinar a mente para a experiência do momento presente com intenção, abertura, aceitação e não julgamento. Quando eu consigo aprender, nem que seja por pequenos instantes, a desenvolver essa postura dentro da prática, significa que eu estou me abrindo para a realidade do outro na perspectiva dele. E estou abrindo para um novo aprendizado, porque se eu julgo, é com base no meu passado. Se eu não crio aceitação, é com base nas minhas crenças passadas. Se eu não gero abertura, é por causa de medo, de traumas passados. O que eu sou hoje é um reflexo do meu passado. Mas se eu quero mudar para o novo futuro, eu preciso estar aberto para as perspectivas e aprendizados dos outros. Então, é isso que eu tenho aprendido com a prática da meditação. E, ao mesmo tempo, aquela palmadinha que eu dava, cheguei, não tem mais sentido. E eu percebi claramente que eu comecei a estudar sobre parentalidade consciente. Qual é a função da meditação? Como a meditação pode ajudar na relação ou na criação, na relação entre pais e filhos, na criação de filhos. Significa aprender a aceitar a criança em todas as suas dimensões, na alegria, na tristeza, na raiva, na indignação, naqueles momentos que a gente chama de, poxa, filho, fez bobeira de novo. Né? E os filhos têm a mania de querer, né, tirar de nós o pior que a gente tem, né? É quando a gente fica com raiva, a gente fica chateado porque é com raiva, porque a gente grita com eles, né? E a gente não esquece que quando a gente percebe isso, a gente está criando abertura. Abertura para perceber que a gente age dessa forma. Então, a primeira etapa é perceber que a gente age. A segunda etapa é perceber antes de agir, mas a gente age. A terceira etapa é percebi antes de agir e agora eu olho e digo, eu posso mudar a minha forma de agir. Na medida que eu mudo e tem um resultado diferente do anterior, o nosso cérebro vai criando novas conexões neuronais e vai construindo novos
comportamentos. Mas para a gente conseguir mudar, a gente precisa parar e criar esse espaço de abertura. Senão a gente não consegue. Ficou claro essa explicação do que a meditação consegue fazer com a gente? Ela consegue dar um espaço de clareza, de abertura, para perceber o que está acontecendo no momento. E se aquilo é algo que a gente não gosta e a gente quer evitar, a gente consegue mudar aquilo que a gente não gosta evitando? Como é que eu consigo melhorar uma relação me afastando? Se eu quero melhorar a relação com alguém, eu preciso me aproximar dela. Não é esse o processo? Então, esse aproximar-se é aproximar-se daquilo que você não gosta dentro de você. É aproximar-se de si. Por isso que a prática, né, eu digo que ela nos ajuda a perceber melhor o que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo no momento, como a gente interpreta, é um reflexo do nosso estado interior. Se eu estou agitado, aquilo que está acontecendo amplifica a minha agitação. E pode se tornar até uma situação pior. Ao mesmo tempo, eu posso olhar para o lado, a pessoa do meu lado, vendo a mesma situação, e ela está tranquila. E olha assim e diz, não, é isso mesmo, realmente é duro, mas passa. E às vezes a gente fica, isso é um doido, não pode, isso é um absurdo. Não é assim que a gente faz? Então, a meditação é esse processo de quanto mais a gente se aproxima da gente, a gente consegue perceber os nossos atos, porque observe, se eu quero agir de forma diferente e eu não agir naquele momento, eu estou certo ou errado? A gente diz, não, eu estou errado, foi um absurdo. Eu cheguei, se você realmente tivesse certeza de que estava errado aquela sua ação, você teria agido daquela forma? Não. A gente age de acordo com o que a gente tem para agir. É muito difícil a gente decidir sobre algo que a gente não tem todas as informações. Às vezes, você pode ter passado pela experiência de ou alugar um apartamento, ou comprar um carro, ou comprar um relógio, qualquer coisa. Né? E você comprou e depois se arrependeu. Meu Deus, que arrependimento. Aí você passa, talvez, o resto do ano pensando nisso. Que arrependimento, que arrependimento. Né? E não consegue se perdoar por algo. Depois de um certo tempo, você pode achar, nossa, eu passei um ano pensando naquilo. Porque a sua decisão foi baseada em informações que você tinha no momento. Se você tivesse outras coisas, ou se você tivesse uma bola de cristal com a mãe de lá, a mãe de Ná ali sendo sua consultora, dizendo o que vai acontecer no futuro, né? Você faria isso? Não faria. Aí você decide com base no que tem, ou seja, a gente só oferece ao outro o que a gente tem, o que a gente é. Ao mesmo tempo, para a gente transformar o nosso comportamento e as nossas relações com o outro, a gente precisa estar aberto para eles, para a perspectiva deles. É por meio da perspectiva dos outros que a gente acresce a nossa perspectiva. Quando a gente se abre para o novo, para aquilo que a gente não conhece, é que a mudança, que as possibilidades de agir, de sentir e de perceber se abrem para a gente. Então, é por isso que a meditação nos leva ao contato com o mundo em que vivemos. Nós não meditamos para fugir do mundo. Nós meditamos para melhorar o contato com o mundo. Se você não cria abertura para dialogar com seu filho, com seu esposo ou esposa, com um colega ou colega de trabalho, você consegue dialogar para essa pessoa? Se você chega para ela toda armada com seus pensamentos, com suas verdades, você vai conseguir escutar a verdade dela?
Não, você cria uma barreira. Ou seja, você chega com suas verdades, você começa a julgar a pessoa antes mesmo de ela ter o direito de se defender, não é assim? No mundo jurídico, a gente fala de ampla defesa e contraditório. Se você está acusando alguém, você tem que dar o direito de defesa. Mas, para isso, você precisa aprender a escutar a defesa do outro, o ponto de vista do outro. E não simplesmente chegar já julgando o outro. Então, quando a gente está num bate-papo entre amigos, uma boa prática é escutar o outro, esperar ele terminar de falar, para depois você se manifestar. Mas, para quem vive no dia a dia, sabe que isso é bastante difícil em uma roda de amigos, né? Onde todo mundo está querendo falar. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem amigos que escutam melhor do que os outros. E qual é o amigo que você escolhe sempre quando tem uma certa dificuldade em relação a algum problema? Quando você quer conversar? É aquele que escuta melhor. Que ele está lá para te escutar, não está para te julgar, não está para dizer o que deve fazer ou não fazer. Não é assim? Então, a prática de intencionalmente voltar atenção para o momento presente, com abertura, aceitação e não julgamento, gera conexão com as pessoas, com o que está acontecendo no momento. A gente só pode se relacionar com o que acontece no momento se a gente estiver conectado com o que está acontecendo. E aí o que é importante, né? É difícil a gente fugir da tristeza, da raiva, da alegria, dos problemas da vida, sair de casa, vai fazer uma feira, vai fazer umas compras, chega em casa, percebe que o produto está estragado, aí se irrita, tem que voltar no supermercado de novo, chega lá, discute com o gerente, não é assim? Tem pessoas que estão o tempo todo nisso. A questão é, se a gente consegue entender que um produto estragado faz parte, vai acontecer. Se faz parte a gente levar uma topada no meio da rua, se faz parte você estar na rua e alguém chegar e bater no seu carro, porque você não está livre disso. A vida está o tempo todo nos colocando dificuldades, obstáculos para a gente saltar. Salta melhor, quem sabe se relacionar melhor com esses obstáculos. Se a gente não aprende a se relacionar com esses obstáculos, a gente vai de barriga, bate neles e volta. Ao invés da gente desviar deles, pular, né? Então, a prática de voltar a atenção para o presente nos leva a enfrentar a realidade como ela é. Aprender a enfrentar essa realidade é muito bom. Você pergunta em que sentido, Henrique? Vamos lá, estamos no meio da pandemia e alguns amigos empresários têm botado a culpa no governo federal, no governo estadual, na China, em tudo o que está acontecendo. O problema que está acontecendo depende de mim ou depende dos outros? Eu tenho controle sobre os outros, a forma dos outros pensar? Não tenho. Isso está longe do meu controle. Então, eu tenho uma realidade que está dura, o meu negócio está ruim, tenho que ficar agora com filhos em casa atazanando o meu juízo, não consigo sair para praticar um esporte que é importante para mim, estou com dificuldades e ainda assumo-se essas dificuldades. O problema aqui é dos outros, que eu não tenho controle. Se eu volto para a realidade, tudo bem, está acontecendo tudo isso. Eu aceito a realidade, mas aceitar a realidade, e aí alguns confundem que se eu aceito a realidade eu vou virar um sujeito passivo, eu não vou me movimentar. Muito pelo contrário. Você só consegue se movimentar dentro da realidade se você aceitar ela como ela é. Se eu sei que eu não tenho como mudar essa situação nessa perspectiva, então eu vou criar outra perspectiva para me relacionar melhor com tudo o que está acontecendo.
por exemplo, muitas empresas caminharam para sobressair da situação para o comércio eletrônico, não foi isso? Para os deliveries. Antes disso, elas faziam isso? Não. E quando você olha para a situação, isso foi bom ou ruim? Para alguns, ainda com certa dificuldade, mas foi uma saída. E depois se torna uma segunda opção. Mantém o presencial e o atendimento presencial e o à distância, né? O delivery. Então, assim, é mais importante, dentro da postura, diante da prática da nossa vida, é o processo que a gente está se relacionando. As coisas estão acontecendo. Para onde eu levo a minha atenção? Para onde eu levo a minha atenção, eu jogo a intenção de abertura, aceitação e não julgamento. Olho para atento, me esforço para olhar para aquilo como é. Tiro o meu julgamento, tiro a minha perspectiva. Abro espaço para algo que pode acontecer, eu não sei o que é. Mas eu sei que, quando acontecer, eu vou estar pronto para agir, buscando caminhos diferentes do que eu trilhava antes. E aí vem o processo. Esse processo, ele é contínuo. Porque, de fato, por mais que a gente queira ter segurança ou construir uma falsa segurança de que a vida seja como a gente quer e não como ela é, o único consolo que eu posso dizer é que, de fato, a vida nunca é como a gente quer. Nunca. Alguém esperava, com a pandemia, mudar toda a nossa vida, a nossa forma de relacionar. Agora eu me relaciono com as pessoas por meio de vídeo. Eu não consigo mais dar um abraço, dar um beijo, segurar a mão de um amigo, tomar um vinho, uma cerveja, tomar um café. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, o momento do cafezinho depois do almoço é sagrado. E aí, todo dia eu faço, olha aí, ó, como eu gosto. Depois do almoço aqui em casa, aí eu vou ali, faço um cafezinho, aí mando uma foto para esse grupo de amigos do trabalho, digo, tchim, relembrando os velhos momentos. A gente também tem isso, não é? A gente gosta de lembrar esses velhos momentos. Isso nos alimenta. Ao mesmo tempo, a gente não pode se fixar nele como isso sendo uma verdade. A gente olha para eles e percebe. Foi bom, é bom lembrar, mas não sei se teremos. Mas está aqui essa recordação e a gente pode criar novos momentos. Né? Então, hoje em dia, a prática da meditação, essa postura por trás da meditação que a gente comentou aqui, começa a perpassar diversas áreas da nossa vida. Na relação casal, pais e filhos, né? Por exemplo, essa semana aqui, minha esposa, ela me chamou e eu meio que gritei, assim, na verdade, eu naturalmente falo alto, então, para qualquer pessoa, para ter uns primos aqui que já me conhecem, sabe que eu estou falando normal, para quem está de fora pensa que eu estou gritando, né? E aí minha esposa, meu filho, você não foi muito gentil comigo. Aí eu parei, olhei assim. Primeira coisa, percebeu? Eu não fui gentil. Por trás daquele comportamento, tinha o quê? Algo que é automático. Algumas situações automáticas. É uma história minha, das minhas relações. Lá em casa só tinha homem dentro de casa. Então, no momento que eu percebi, disse, pronto, aqui eu vou levar a minha intenção. Você só pode levar a sua intenção ou melhorar a sua capacidade de perceber na medida que você percebe. Se você age de forma errada, é porque você não percebeu. Se você destratou uma pessoa, foi inconveniente, você percebeu isso?
Não. Então não serviu de nada. Agora, no momento que você percebe que foi inconveniente, cara, realmente eu fui. Aí você volta, eu percebi. E teve um gatilho que me levou àquilo. Opa, espero que na próxima vez não aconteça. Então você se perdoa. É mais fácil se perdoar quando a gente se aceita dentro das nossas limitações. Mas se perdoar cada vez que a gente erra não significa que é sermos e mantermos o que somos. Na síndrome de Gabriela. Isso seria uma tolice. E, na verdade, não tem nada a ver com essa postura por trás da prática da meditação. Na verdade, a postura te leva a perceber o erro, te leva, na segunda fase, a perceber o gatilho que te levou ao erro e você erra. E depois, você percebe que vai gerar o gatilho e pode errar e escolhe não errar. Então, aí o processo já aconteceu de modificar o comportamento. Então, é o tempo todo assim o processo. Porque como a gente não consegue abarcar a infinitude das dimensões da nossa vida, a gente precisa ir dentro de alguns aspectos que mais nos incomodam. Por isso que nunca termina essa postura. Ela é contínua durante toda a nossa vida. A gente sempre vai ter algo a melhorar e a mudar. Gente, eu estou falando demais e agora eu queria um feedback de vocês antes da gente ir para a nossa prática final. Eu abro agora para vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse bate-papo foi interessante, acrescentou alguma coisa, esclareceu mais sobre a postura por trás da prática da meditação, no nosso dia a dia, na vida como ela é? Podem abrir as câmeras, fazer perguntas, fiquem à vontade, gente. Abra os microfones. Boa noite, Henrique. E aí, Rodrigo, diga lá, primo. E aí, gente? Pô, satisfação mais uma vez estar presente aí, essa luta aqui, porque é uma luta, né? Conseguir se compreender dentro do momento presente é uma batalha. E até para eu estar aqui presente, eu fiz uma corrida de 8 quilômetros, então tive 5 minutos para poder me arrumar e estar aqui presente. Então, assim, é muito importante a gente saber onde que a gente quer chegar. Eu acho que esse é o passo da gente sofrer menos com a topada, sabe? Aprender a sofrer menos com as topadas da vida. E eu acho que a tua fala, eu acho que vem ajudar nessa compreensão da aceitação desse momento presente, né? Porque eu, particularmente, eu tive uma transformação muito radical de vida, né? Principalmente 2 anos para cá. E, assim, a meditação, eu já estava numa busca, e essa oportunidade de estar contigo aqui agora, eu acho que só vem, assim, parece que é como se fosse uma congruência de energia, sabe? E parece que você começa a colher aquilo que você está com interesse, realmente. Você bota aquela energia, você consegue basicamente absorver aquilo que você está buscando. E essa coisa de você aceitar o momento presente e conseguir aprimorar mais ainda para poder tirar o máximo proveito sem lutar contra ele, eu acho que é basicamente uma arte de aprimoramento. E eu agradeço por tudo isso que você tem falado aí, que eu acho que tem um pouco a ver com esse momento que eu considero de evolução nessa busca, né? Agradeço mesmo, gratidão, tô gostando muito dos encontros. Que bom. Obrigado pelas palavras aí. Essa é a intenção. Né? Tereza liberou o microfone. Eu queria, Henrique, marcar um ponto que você falou que eu acho interessante,
que é essa questão das pessoas meditarem pensando que vão fugir da realidade, fugir dos seus problemas. Ah, eu vou sair da depressão, eu vou deixar esses pensamentos repetitivos na minha cabeça, vão ficar de lado, eu vou ficar bem. E não é assim. Na realidade, a nossa mente vai continuar pensando, porque esse é o papel dela, assim como é do coração bater, é da mente pensar, e a gente não quer que ela pare de pensar, lógico, mas eu acho que é assim, é você ficar no momento presente e você se conhecer, você se perceber, Isso. você descobrir suas emoções, nomeá-las, certo? E ver o que é que eu faço com aquilo. Que fim eu dou para aquilo? Então, eu acho que a meditação, ela te sensibiliza muito. Você fica muito atento para os sons, para as imagens, para suas reações. Você fica muito sensível, né? Então, eu acho que ela tem essa função primordial, que é de fazer você ficar atento para você e suas reações, né? E, consequentemente, o outro, que é Isso. um ganho para a gente, né? Quando a gente Isso. consegue se relacionar bem com o outro. Eu, É eu isso. gosto, eu gosto muito da prática, porque, como é que eu digo, é tanto assunto para a gente abordar, né? Por trás, eu dizer, é simples, sentar é simples, mas o que acontece durante esse processo é muito complexo, tem muita coisa acontecendo, e é por isso que a gente faz esses encontros para a gente ir expandindo essa percepção, para que a prática, para a gente vá ganhando autoconfiança na nossa prática, na nossa experiência, e que nós temos tudo que a gente precisa, que precisamos. Nós temos tudo que precisamos para o nosso crescimento pessoal, espiritual, profissional, dentro da perspectiva do equilíbrio da mente. Entenda, você não vai correr 8 quilômetros meditando, fazendo meditação. Se você meditar todo dia, durante o período da corrida, você não corre. Você precisa aprender a correr correndo. Entende? Você precisa aprender a escrever escrevendo. Só que por trás de tudo isso, que tem algo que faz um link, é a nossa mente. E o que ajuda a entender esse processo da nossa mente, né? É um treinamento para entender o funcionamento da mente e a forma que a gente se relacionar com as armas que elas geram para a gente, é a meditação. Gosto muito dessa comparação, né? Então, é isso. Gente, nós temos aqui 11 minutinhos para encerrar o nosso encontro. Eu queria fazer mais uma prática com vocês e depois eu posso abrir mais uns 5 minutinhos para a gente conversar. Pode ser? Vamos fazer a última prática de hoje. Eu gostaria até de avisar para vocês, a gente está lançando um curso a partir de amanhã, que vai acontecer na segunda de julho, que é um curso com 12 horas e meia de duração, só que é só sobre meditação, né? O título do curso é... Vixe, meu irmão, acabei de esquecer o título do curso. Espera aí. Que é isso, rapaz? Ô, louco. Eu tô tão É concentrado aqui. meditação para todos. Como acessar o presente e reconstruir o bem-estar futuro. Isso, Rafa, me socorre, Rafa, que eu estou tão concentrado que eu tenho que parar e voltar e resgatar as informações, né? Então, é um curso de 5 encontros, uma vez por semana, e durante essas semanas de curso, esse período do curso, às quartas-feiras, o Medita com a gente vai estar focado em algo que acrescenta ao seu curso, entende? O Medita com a gente permanece e a gente vai estar não só se encontrando às segundas para o curso formal, tirando todas essas dúvidas, abordando, ampliando mais, e o Medita com a gente vai ser mais uma horinha para a gente esticar um pouco mais. E por que é uma vez por semana? Para a gente construir o hábito. Para eu ministrar um curso de 12 horas é fácil. Em 2 dias eu faço isso. Mas você consegue construir o hábito, você consegue praticar. Por isso que o curso, a ideia é que ele seja
conceitual, experiencial e prático. A gente precisa experimentar. Se a gente não experimenta, não consegue entender esse processo com o coração, com os sentimentos e com a razão, é muito difícil a gente aceitar esse processo, né? Então, esse curso tem como é que diz, esse equilíbrio entre razão, experiência, emoção, né? Práticas e mais práticas. Todos os dias teremos pelo menos 3 a 4 práticas, né? Relacionadas com os conteúdos e por aí vamos, né? Então, gente, depois a gente lança essas informações, segue a gente lá no nosso Instagram, no Monge Urbano, também pode acessar o nosso site, monjeurbano.com.br. O nosso Instagram é monjeurbano.oficial. Né? Depois que a gente abriu a Monge Urbano, né, descobrimos que existem vários monges urbanos na rede. Né? Mas é isso. Então, convido vocês agora para sentar numa postura no qual mantenha a coluna reta, consiga desenvolver, né, uma postura no qual se sinta agradável, relaxado. Se você estiver deitado, que mantenha a sua coluna reta, diminuindo as tensões, para que você se sinta o mais confortável possível, para que a gente possa voltar a nossa ascensão para a experiência da prática da meditação, não é? Então, convido vocês a fecharem os olhos. Vamos realizar agora 3 respirações profundas. Trazemos a nossa atenção agora para a entrada e saída do ar, no ritmo natural da nossa respiração. Quando a gente inspirar, mentalmente, a gente pode acompanhar esse movimento, falando de inspiração. Quando a gente exalar, mentalmente acompanhando esse esvaziamento da nosso corpo, pronunciamos e. Ao inspirar, ao expirar, ficamos um pouco, então, com a atenção voltada nessa prática.
Como pensar é natural, os pensamentos surgem da mesma forma que, às vezes, um desconforto no corpo, uma coceira. A gente vai exercitar um pouco agora, nesta prática, as notas mentais. Quando surgir um pensamento, mentalmente fala, pensamento. Depois, volta para a respiração. Se sentir com alguma coceira, mentalmente, identifique e fale, coceira. E volte para o foco da sua respiração. Se vier um sentimento de angústia ou de raiva, você pode simplesmente falar raiva, angústia, ou simplesmente sentimento. Observe a partir de agora o que acontece quando você faz a notação mental com relação àquilo que acontece no momento. Só observe o que acontece após realizar a notação mental. Te convido agora a fazer 2 respirações profundas e ao término, lentamente, e abrindo os olhos, mexendo os pés, as mãos, se reconectando com o ambiente.
E aí, gente, tudo bem? Passamos aqui 3 minutos do nosso horário marcado, mas eu posso abrir mais aqui 5 minutinhos para algum comentário, alguma dúvida. Podem abrir as câmeras, se sintam à vontade para interagir, perguntar, comentar essa prática, como foi essa experiência de anotar mentalmente aquilo que está acontecendo no momento. Alguém gostaria de comentar? Henrique, Oi, beleza. eu queria compartilhar uma coisa com vocês, porque eu medito já faz algum tempo, mas em alguns momentos, em alguns dias da meditação, parece que a concentração não está 100%. Então, eu acho que vem muito pensamento, né? Naquele momento, aí você sente que você não se concentrou, que não foi do jeito que você queria. A minha inquietação serviu essa meditação? Porque, para mim, eu acho que serve. Por quê? Vem tanto pensamento e, não me concentrei, mas eu constatei que eu não me concentrei. Que tinha um pensamento ali que eu posso conversar com ele depois, porque que ele estava vindo. É isso, é por aí, né? Olha, eu vou te compartilhar que semana passada eu estava desse jeito também, né? Porque o pessoal pensa, você medita, então todo dia é voo de brigadeiro, né? Que bobagem, não existe isso não. Na verdade, a primeira coisa que eu pergunto é, percebeu que estava agitado? Se você percebeu, então você está meditando. Valeu. Se você está observando os seus pensamentos, diz, hoje estou agitado. Legal, vamos ficar com isso. Semana passada, eu tenho mania de fazer os registros das minhas práticas, né? Toda vez que eu faço a prática, eu digo mais ou menos qual foi a experiência direta que eu tive e tal. E aí eu estava tentando, justamente, tentei essa prática que a gente sempre faz da contagem, né? De 10 a 1, ou wins, ex, justamente para a gente ir entrando numa perspectiva de concentração. E foram 30 minutos no qual eu não consegui fazer isso. A mente estava tão agitada, aí eu vim na perspectiva do monitoramento aberto da prática. Ou seja, deixa fluir. Se abre para tudo o que está acontecendo. E aí eu comecei a praticar perante a confusão. E, na verdade, eu digo assim, a meditação só é boa quando tem problema, porque aí você tem o que fazer. Quando você senta, relaxa logo e fica no estado tranquilo, é muito fácil. O bom é quando está difícil, quando você está muito agitado, porque aí você tem, como é que eu digo, matéria-prima para trabalhar. Por exemplo, na semana passada, eu participei de uma live com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aqui da Seccional Ceará. E foi o que aconteceu, a live estava marcada para 7 horas, e deu problema, não conseguimos entrar às 7 horas, e foi a minha primeira live que eu fui fazer, eu disse, caramba, como é que faz um negócio desse? Aí começamos a live 8 horas. E quais as implicações do mindfulness para a questão das doenças dermatológicas, fui falando, e vida real é o quê? A hora do meio da live, eu tô pilhado, eu comecei a live pilhado. Por quê? Porque eu queria que acontecesse de um jeito e não aconteceu. Mas no momento que eu percebi que eu fiquei chateado com isso era durante a live. Quando eu percebo que isso acontece, eu começo a me acalmar, porque eu vejo que isso faz parte e tal e tal. E aí eu fui me acalmando durante a live, minha primeira prática, a segunda, a terceira, e você vai entrando, entende? Então, se a gente não percebe o que está acontecendo, é muito difícil a gente alcançar o equilíbrio. Porque a prática é essa. Às vezes eu estou meditando, consigo ali, logo nos 3 primeiros minutos começa o nível de concentração, aí vou 15 minutos de concentração, aí mudo um pouco da técnica, aí entra ali nos 15, plus 20, 25, aí nos 27, nos 3 minutos para terminar, que eu boto a meditação, 30 minutos, vem um
pico de ansiedade, você... Cheguei, cara, estava tudo bem, agora deu tudo errado. Eu cheguei, não acabou sua prática. Se veio esse pico de ansiedade, você diz, porra, que bom, olha aí, tem coisa para trabalhar, estava muito fácil, olha que legal. Abertura, intenção, abertura, aceitação, não julgamento. Sente isso, quando você sente, aí você vê que os seus pensamentos começam a fluir em relacionado a alguns problemas e você começa a ter contato com isso. Quando você faz a anotação mental, depois de um certo tempo, tudo volta de novo ao equilíbrio, aquilo que representava uma ameaça não representa mais, e se você volta ao equilíbrio, ou seja, você melhorou sua capacidade de resiliência diante dessas dificuldades que você desenvolveu naquele momento da prática. Então, a prática é assim, ó, ela é em ciclos. Hoje a gente está muito concentrado, o outro não está, e a prática ela acontece com a consciência do que está acontecendo. Não interessa o que aconteça. Esse é o processo da meditação. Estar presente diante do que está acontecendo com consciência. E aí é um outro tópico que eu quero abordar mais à frente, no Medita com a gente, sobre os pensamentos. A gente passar um bate-papo aqui só falando dos pensamentos e depois meditar só focando nos pensamentos, para a gente ver como eles gostam de dar rasteira na gente. Que a gente gosta muito de viajar na maionese, nos nossos pensamentos, e a gente não entende, não percebe a armadilha que eles geram para a gente. É bom pensar, é gostoso, mas a gente também tem que dar César o que é de César. Tem uma máxima no Mário que diz, pense, mas não puxe a cadeira para ele nem sirva um cafezinho, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, gente, gostaram do bate-papo de hoje? Querem dar mais uma palavrinha? Quem quiser falar e aparecer, fale agora ou se cale-se até o próximo encontro. Medita com a gente. Então, gente, eu convido vocês para seguir a gente nas nossas redes, no nosso Instagram, monjourbano.oficial, nosso site, monjourbano.com.br. A gente está lançando agora esse curso Meditação para Todos, né? E como a gente fala, o mote do curso é como acessar o presente e reconstruir o bem-estar futuro. A gente falou disso um pouquinho hoje, não foi? Se a gente não consegue acessar o presente, a gente não consegue criar abertura para o novo. Então, esse é um curso que a gente vai estar fazendo aí mais ou menos na segunda semana de julho. A gente está com ele. Vai acontecer às segundas-feiras, das 7h às 9h30. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e por esse tempo aqui com a gente. Boa noite a todos e uma ótima semana. Tchau, gente.